Queridos, a palavra nós tem mais letras que a palavra eu. A palavra nós tem mais força que eu. Deus também nos chama para uma missão coletiva. Tem uma galera aqui, não podia falar isso, não sei se podia falar, mas estou lembrando aqui do tempo que o Felipe dirigia louvor na congregação da Oceânica, onde o louvor tocava e o pregador assistia, depois o pregador pregava e o louvor assistia. Está mais ou menos isso aqui hoje. Bênção. Mas Deus nos chama para uma missão coletiva. Somos corpo de Cristo. Alcançar outras pessoas para Jesus é sempre um trabalho em equipe. É sempre melhor quando a gente faz isso como equipe. Em 1 Coríntios 3, no versículo 6, Paulo registrou a seguinte informação: eu plantei e Apolo regou a planta, mas foi Deus quem a fez crescer. Trabalho coletivo. Não é por acaso que Deus nos quer andando juntos, né, Lucão? Em Eclesiastes 4, versículo 9, está registrado o seguinte: maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Então Deus quer que a gente ande junto mesmo, alcançar outras pessoas, juntos, como célula, como coletividade. É mais um super valor que as células apresentam para a vida da gente. É uma ferramenta que Deus coloca na nossa vida, na nossa história, para a gente alcançar outras pessoas juntos, para que a gente participe desse processo de evangelismo, de colheita, juntos. Lembra daqueles 4 amigos da passagem lá em Marcos 2, que o pastor Jonatas mencionou no retiro? 4 amigos se reúnem e levam mais um amigo em comum, abrem o telhado e levam esse amigo até a presença de Jesus. Então, as nossas células é um instrumental maravilhoso para a gente fazer isso, para a gente levar os nossos amigos à presença de Jesus juntos. Então, nossa célula tem que ser assim. A gente precisa estar disposto a concentrar forças para encorajar outros a conhecerem Jesus e a andarem com Jesus. Por isso eu quero agora ler com vocês o texto que eu mencionei, Colossenses 4, versículo 5 e 6. Você que está em casa agora, faça um cumprimento de cotovelo aí com a pessoa que está perto de você. Se você lavou a mão direitinho, não tem problema. Hoje eu assisti uma tirinha maravilhosa. Tinha a foto de um Tiranossauro Rex, e aí assim, com a mãozinha dele, típica de um dinossauro, por não ter lavado as mãos, eles se extinguiram, foram extintos. Então, você renove o seu hábito de higiene aí nesse tempo, tome um cuidado especial com a sua higiene, que isso glorifica a Deus também. Vamos lá, Colossenses 4, versículos 5 e 6. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Texto maravilhoso, um texto que eu, inclusive, já fiz uma meditação sobre ele aqui no Gol, mas é um texto especial no que diz respeito a essa questão de evangelismo juntos. O amor que a gente recebeu de Jesus tem que fazer com que a gente se preocupe com a eternidade das outras pessoas. Se você soubesse a cura para esse tal de coronavírus, você não ia ficar feliz de compartilhar essa informação com outras pessoas? Imagina hoje a gente tendo conhecimento, a gente tendo a certeza de algo que traga cura, que muito mais do que a cura, traga paz para as pessoas relacionadas a essa doença viral. A gente ia ficar amarradão de compartilhar isso com o maior número de pessoas possível. Gente, como cristãos, conhecedores da palavra e conhecedores da vida eterna, nós somos portadores de uma mensagem ainda mais importante do que simplesmente apontar a cura para uma doença que só fere a nossa fisiologia. Hoje, como cristão, a gente tem uma informação que tem um desdobramento na nossa eternidade. Algo que é muito mais importante, mais urgente do que a própria cura do Covid-19. Que uma doença viral é algo que só afeta a nossa biologia. E no cristianismo a gente tem o conhecimento de algo que afeta a nossa eternidade, algo que afeta o nosso relacionamento com o nosso Criador. Como que a gente, como célula, a gente pode alcançar outras pessoas na nossa comunidade que ainda não conhecem Jesus, principalmente nesses dias onde o contato, a proximidade fica ainda algo mais desafiador.
Como que o nosso grupo pequeno pode se organizar para que juntos a gente alcance outra pessoa? O ponto de partida, algo que é crucial, é você ter vontade de fazer isso. A nossa célula está preocupada com a eternidade dos nossos amigos? A nossa célula tem amigos de oração? Gente que a gente quer ver andando com a gente? Você e a sua célula querem de fato alcançar outras pessoas? Ou está muito maneiro só o grupinho que se reúne toda semana? Alguém vai conhecer Jesus, vai se encantar por Jesus por causa da sua célula? Isso são questões primárias que antes da exposição do texto que a gente tem que fazer essas perguntas para o nosso coração. Na sua célula tem amigo de oração? A galera sabe o que é isso? Alvo de evangelismo? As pessoas lá possuem essa preocupação evangelística? Então, se a gente hoje não se preocupa com a eternidade dos nossos amigos, a gente não vai investir tempo, a gente não vai lembrar deles, dificilmente a gente vai lembrar de orar por eles, de organizar algum evento, alguma programação e convidá-los. O apóstolo Paulo foi incansável nessa matéria de alcançar os que ainda não acreditavam em Jesus. Aqui no texto que a gente acabou de ler, de Colossenses, Paulo está escrevendo para uma igreja, para um grupo pequeno que se reunia na cidade de Colossos. Provavelmente era uma célula do tamanho da nossa, que a gente se encontra aí ao longo da semana. Paulo está falando para uma comunidade cristã, e aí ele apresenta 4 lições práticas, 4 aplicações práticas, pelas quais a nossa célula hoje pode se tornar ainda mais assertiva, ainda mais eficaz, ainda mais dinâmica nessa forma de apresentar Jesus para as outras pessoas. Paulo dá aqui instruções de como nós, como grupo pequeno, como que a gente pode levar o nosso amigo ao encontro de Cristo. Então, o primeiro toque que Paulo dá está aqui no início. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Essa é a primeira aplicação. Sejam sábios no procedimento com aqueles que ainda não conhecem Jesus. Ele está falando no plural, para a coletividade, é uma instrução para uma ação coletiva. Sejam sábios. A forma como a nossa célula trata alguém que está visitando a gente vai dar sempre um testemunho a favor ou contra Cristo. Pensa bem, a forma como a gente recebe um visitante, uma pessoa que ainda não conhece Jesus, a forma como a gente trata, a forma como a gente se trata na célula, vai dar um testemunho contra ou a favor de Jesus. Nossos amigos que ainda não são cristãos, eles vão observar a gente o tempo inteiro. A forma como a gente se trata, a forma como a gente trata ele, a forma como a gente reage diante de uma notícia desfavorável. As coisas que nós da célula postamos nas mídias sociais, os nossos amigos estão observando tudo. Principalmente o nosso relacionamento com as outras pessoas. Nossa célula é um lugar agradável, nossa célula é um lugar encorajador. As pessoas chegam lá abatidas e são revigoradas. O que Paulo está dizendo no texto que a gente acabou de ler é: não façam coisa alguma que dificulte que o seu amigo que ainda não conhece Jesus o conheça. Paulo está dizendo, sejam sábios no procedimento, no toque, no relacionamento com as pessoas que são lá de fora, que ainda não conhecem o amor de Jesus. Paulo estava plenamente consciente que a maneira mais eficiente para a nossa célula evangelizar é a gente vivendo de tal modo, juntos, que os nossos amigos lá de fora se encantem pela forma como a gente se relaciona. E aí eu faço mais uma vez essa pergunta: a nossa célula recebe bem os de fora? Somos cordiais, somos educados, somos agradáveis no que diz respeito ao acolhimento do novo, do visitante, daquele que nos visita? Então Paulo reforça isso. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Segunda aplicação prática que ele expõe aqui no versículo, ele continua: aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Temos uma ordem, um imperativo divino e coletivo de aproveitarmos ao máximo todas as oportunidades. Isso demanda o quê? Atenção,
Isso demanda busca, intencionalidade. Eu vivo, eu me relaciono, buscando, e na verdade a expressão aqui é criando oportunidades para levar os meus amigos até Jesus. A gente não pode ter a ingenuidade de que a gente está vivendo por aí como se estivesse numa praça de alimentação de shopping. A gente está debaixo de uma missão. Missão dada é missão cumprida. Todos os relacionamentos que nós travamos ao longo do dia tem que passar pela nossa mente, pelo nosso coração, a preocupação com a eternidade daquela outra pessoa. Então a gente tem que aproveitar ao máximo todas as oportunidades. Todos os nossos relacionamentos são oportunidades para a gente evangelizar. Para fazer isso, a célula precisa estar atenta aos nossos amigos. A célula precisa se unir em oração e pedir a Deus que Ele conceda essa preocupação real, que Deus conceda a sagacidade, a atenção para aproveitar as oportunidades, mas que Deus conceda a sabedoria, que Paulo falou lá no início, para a gente criar oportunidade, para a gente transformar qualquer conversa numa conversa evangelística. O momento que a gente está vivendo agora, né, com essa coisa aí do Covid-19, uma oportunidade excelente para a gente falar do amor de Deus. As pessoas estão fragilizadas, as pessoas sem Jesus estão apavoradas, com medo. A gente precisa ter uma palavra de consolo, de conforto, um farol para ajudar aqueles que estão perdidos na escuridão. Então, assim, você tem que criar as oportunidades e tem que aproveitar ao máximo isso. Então, ore com seus amigos, ore com os seus irmãos da célula, ore pelos seus amigos de oração e peça, Senhor, nos ajude a tratá-los com sabedoria. Senhor, nos ajude a tratar os nossos amigos como o Senhor trataria. Nos ajude a ficarmos ligados, sensíveis e de prontidão para a gente aproveitar ao máximo todas as oportunidades. Às vezes a gente está distraído, às vezes a gente perde a oportunidade porque a gente está distraído. O que é importantíssimo é a nossa célula criar o hábito de toda semana da gente orar pelo nosso amigo de oração, orar a esse respeito, orar com essa intenção, orar com essa preocupação. Senhor, mais uma semana que vai se iniciar, por favor, Senhor, nos dê criatividade, nos dê sabedoria, nos dê um olhar afinado, sensível, para a gente aproveitar todas as oportunidades. Conversa com Jesus. A oração sempre deixa a gente mais humano, mais sensível, mais preparado para a gente colocar em prática tudo que a gente ouve a respeito dele, da palavra dele, da missão que a gente recebeu dele. Para a gente apresentar o evangelho com eficácia para outra pessoa, a gente tem que estar em conexão constante com Jesus. O evangelismo e a oração são inseparáveis. Não tem como a gente realizar a nossa missão se a gente não estiver orando o tempo inteiro, sem cessar. Outra atitude prática que vai ajudar a gente a aproveitar as oportunidades, ainda dentro desse tópico de aproveitar as oportunidades, a célula precisa se organizar, não só eventos, né, eventos sociais, eventos de comunhão, mas a célula precisa se organizar para ler os evangelhos. Você já pensou nisso? Se a gente quer tratar o nosso próximo como Jesus trataria, meu irmão, a nossa célula precisa conhecer muito sobre como Jesus se relacionava com as pessoas. Então é fundamental que a célula tenha um conhecimento incisivo, profundo, intenso de Jesus, do Evangelho, para a gente aprender como que Jesus utilizava as oportunidades, como que Jesus criava as oportunidades. Em alguns momentos ele aproveitava, em outros ele criava. E ele sempre se portava com sabedoria. Então a gente precisa aprender com o mestre. Se somos discípulos, a gente precisa aprender com o mestre. Senhor, como que eu trato o meu amigo de oração? Como eu conduzo uma conversa? Como que eu inicio uma conversa? Nossa célula tem que ser uma célula apaixonada pela oração, para aproveitar todas as oportunidades ao máximo. Amém? Fale amém aí na sua casa para a pessoa que está perto de você. Terceira aplicação, terceiro toque do apóstolo Paulo para a gente, terceira maneira pela qual nós, como grupo, como célula, a gente pode levar os nossos amigos a conhecerem Jesus. Eles precisam ter certeza que o nosso falar é sempre agradável,
e que as nossas palavras são temperadas com sal. O que é isso, Marcão? Quando você conhece as argumentações bíblicas, quando você tem um contato com a Bíblia, quando você investe no conhecimento bíblico, existe uma linha tênue, uma tentação da gente, através do conhecimento bíblico que a gente está adquirindo, caminhando com o Senhor, da gente fazer contrapontos, contra-argumentações com os nossos amigos que ainda não conhecem Jesus, usando argumentações bíblicas, passagens bíblicas, onde na maior parte das vezes a gente até se sobressai na explanação, na argumentação, mas a gente perde o coração da pessoa. A gente não deve discutir com as pessoas que ainda não conhecem Jesus, utilizando argumentações bíblicas, citando passagens bíblicas. Ele não conhece nada da Bíblia. Então, o que muda de verdade, o que atrai alguém de verdade até Jesus, é o amor. É a forma amorosa, graciosa, com que a gente fala, com que a gente trata o outro. Então, a gente tem que ter um cuidado com o que a gente fala e com a forma como a gente fala com as outras pessoas. Dificilmente a gente vai ser agradável para o nosso amigo de oração, sendo rude, arrogante, o supra-sumo do conhecimento bíblico. E isso acaba muito mais oprimindo as pessoas do que atraindo as pessoas. Por isso Paulo está falando, usa palavras agradáveis, temperadas com sal. Nosso jeito de falar tem que ser gerenciado pela graça divina. Na conversão de um cristão não pode existir espaço para prepotência, para arrogância. Eu estou salvo, você não está salvo, tadinho. Não pode existir isso. A gente deve ter convicção firme. Paulo não está fazendo apologia ou um relativismo. Vamos dar um jeitinho, vamos ser politicamente correto, de forma alguma. Paulo não está falando isso aqui no texto. Não é para a gente ceder em momento nenhum ao politicamente correto. O que Paulo está falando é para a gente ser gracioso da forma como a gente recebe essa graça de Jesus. Mas a gente tem que cultivar um espírito gentil, bondoso ao nos comunicarmos com as outras pessoas. Então, para onde que Paulo está apontando quando ele dá esse imperativo, essa aplicação? Se de fato a gente está preocupado com a eternidade das pessoas, dos nossos amigos, a nossa célula tem que tratar o outro, tem que ter uma forma de falar temperada com sal. O que é isso? Naquela época, o sal era sinônimo de preservação, de conservação. O sal era utilizado para evitar que o alimento apodrecesse. O sal era a geladeira da época. O sal era o que mantinha a vida, a possibilidade de consumir o alimento durante muito tempo. Então, não é à toa que Jesus chama os seus discípulos de sal da terra. Ou seja, palavras temperadas com sal, palavras que tragam conservação, que tragam vida, que evitem o apodrecimento. Então, é isso que Paulo está apontando para a gente. A gente deve colocar o sal de Jesus em nossas palavras, na forma como a gente fala um com o outro, principalmente com os de fora. Nossas palavras não devem repelir, mas atrair, sem relativismo, sem negociação, sem deixar o caminho estreito largo, sendo firme, sendo convicto do que crê, mas com palavras temperadas com sal. Jesus surpreendia as pessoas da sua época porque ele falava de forma graciosa. Em Lucas, capítulo 4, versículo 22, tem esse registro. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras que lhe saíam dos lábios. Senhor, essa tem que ser a nossa oração. A gente tem que pedir, Senhor, que as nossas palavras gerem esse tipo de resultado na vida das pessoas que convivem com a gente, Senhor. Que as pessoas fiquem maravilhadas, não com a gente, mas porque a gente está falando de uma forma que lembra o Senhor, que aponta para o Senhor. E aí, finalmente, Paulo afirma que, em quarto lugar, estejam prontos para responder a cada um. A gente na célula, o nosso grupo pequeno, a galera que anda com a gente, que é da igreja, a gente precisa estar pronto, como família, como povo de Deus, como discípulos do Senhor, para responder para os nossos amigos de fora, no momento em que eles fizerem a pergunta. No momento que eles apresentarem um questionamento, a gente tem que estar pronto para responder isso. A gente tem que estar preparado e dispostos para respondermos a qualquer um, se questionarem a nossa fé, se questionarem a razão da nossa fé. Por que vocês creem nisso? A gente precisa ter resposta madura, plausível, racional
para falar, para compartilhar com os nossos amigos. Imagina, você consegue levar aquele amigo super difícil, marxista, ateísta, evolucionista, coronavirista, e aí o cara está lá na célula participando de tudo, aí chega lá no momento da comunhão, do engorda, lá rolando aqueles lanchinhos, né, aquele skinny, né, que só rola skinny, né, na célula do gol, não sei se rola só skinny, mas enfim, isso é outra célula. E aí o cara começa a questionar, chega para algum outro membro da célula, começa a fazer perguntas, o que você vai fazer? O que a célula vai fazer? Vamos marcar um paredão, guarda essa pergunta para depois. Vou chamar o Marcão aqui para falar com você. Não, a gente tem que estar preparado para responder a qualquer um que perguntar para a gente. Naquela hora, a célula precisa estar atenta, sagaz, para ajudar no momento mais justo, quando um amigo de oração, quando um não crente chegar e questionar de fato a nossa fé. Você tem que estar preparado, meu irmão. A gente tem que estar preparado. Somos indesculpáveis. A gente tem acesso à palavra de Deus. A gente tem que estar junto. O que a gente precisa fazer como célula, então? A célula precisa se envolver com o final de semana de treinamento. Meu irmão, maravilhoso estudar a palavra. É maravilhoso estudar a palavra com a gente que a gente ama. Com a gente, com a galera que a gente se encontra toda semana. Então, assim, quando o final de semana de treinamento se aproxima, a célula tem que se mobilizar. É um evento evangelístico, você está se preparando para trazer os seus amigos até Jesus. Então, a gente tem que estar afiado com o ensinamento da palavra. A nossa missão evangelística começa com a decisão de nos prepararmos para a missão. Então, eu tenho uma missão, mas eu tenho que me preparar para ela. Não adianta a gente chamar, convidar, conversar com as pessoas e não ter o menor conhecimento da palavra. Dependendo do amigo, ele vai passar com um trator por cima de você. Então, estude a palavra, memorize passagens bíblicas. Quando os nossos amigos chegarem na célula e testemunharem a forma como a gente se relaciona com a palavra e com Jesus, eles podem até não se converterem naquele momento, mas eles vão ter certeza de que nós somos apaixonados por Jesus, que a gente tem uma fé sólida sobre a rocha. Eles vão ter certeza disso. Pode até naquele momento não se converter, como Paulo falou. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus que fez crescer. Pode ser que uma outra célula tenha a possibilidade de fazer aquela colheita, mas a gente tem que estar preparado para responder tudo que perguntarem para a gente. A pergunta que tem que incendiar o coração da nossa célula, do nosso grupo pequeno é: alguém se apaixonará por Jesus por causa da nossa célula? Isso tem que ser uma pergunta norteadora para a nossa caminhada, para os nossos próximos dias, próximas semanas aqui, nesse planeta redondo e azul. Alguém vai se apaixonar por Jesus por causa da nossa célula? O próprio Espírito Santo vai ajudar a gente nessa missão. Isso que é maravilhoso. Você não precisa ficar temeroso, a célula não precisa entrar numa crise. Não, o Espírito Santo é o nosso ajudador, o nosso consolador, ele que vai ajudar a gente nessa missão. A gente precisa ter isso ardendo no nosso coração. O nosso Senhor Jesus, Ele mesmo vai nos dar sabedoria, amor, graça, criatividade, sagacidade, para a gente cumprir a nossa missão juntos. Quando a nossa célula anda de mãos dadas com Jesus, tudo se transforma numa oportunidade evangelística. Pensa nisso. Quando a gente está andando como célula, juntos, com Jesus, na mesma sintonia, todo encontro, tudo vira oportunidade para a gente trazer os nossos amigos até Jesus. Nós, não esquece isso não. Nós somos portadores de uma mensagem ainda mais importante e urgente que a cura de qualquer doença física. Então, como que a gente vai alcançar aqueles em nossa comunidade que ainda não conhecem Jesus? Então, Paulo responde essa pergunta: sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Amém? Que Jesus nos abençoe. Feche seus olhos aí na sua casa, nesse momento. A gente vai fazer mais uma oração, vamos falar com aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse momento aqui, momento ímpar na nossa história, na nossa caminhada. E, Senhor, por favor, nos ajude como célula, como igreja Tua, a evangelizarmos juntos, Senhor.
Desenvolva na gente, Senhor, uma preocupação real pelas pessoas que ainda não te conhecem, Pai, e nos mova a orar constantemente, Senhor, para que essas pessoas tenham um encontro com o Senhor. Orienta nossos grupos pequenos, nossas células, Senhor, para que a gente alcance outras pessoas em Teu nome, Senhor. Por isso, nos dê sabedoria, Senhor, nos dê graça, Senhor, nos dê gentileza, Senhor, para que as pessoas conhecendo a gente, convivendo com a gente, se encantem por Jesus. Pai, faz isso com a vida do Gol, faz isso com as células do Gol, Senhor, não por um simples crescimento numérico, Senhor, mas para a glória do Teu nome. A gente quer de fato ter preocupação com a eternidade dos nossos amigos e muito mais do que apresentar, Senhor, a cura de qualquer tipo de doença, Senhor. A gente quer apresentar o Senhor para as pessoas que nós amamos. Nós pedimos isso, em Teu nome oramos, e continua com a gente, abençoa os nossos queridos em casa, em nome de Jesus. Amém.